Bom dia, nós somos a equipe 2 e iremos falar sobre a segunda fase ou geração 30 do modernismo no Brasil. Contexto histórico. Em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, o preço do café brasileiro sofreu forte queda no mercado exterior. No ano seguinte, a Revolução de 1930 levou à deposição do presidente Washington Luiz e à ascensão de Getúlio Vargas, a princípio em um governo provisório. Era o fim da política do café com leite, comandada pelos barões do café de São Paulo e pelos pecuaristas mineiros. Descontentes com a situação, os paulistas, em 1932, deflagraram a Revolução Constitucionalista e foram derrotados. Então, em 1934, com a promulgação da nova Constituição, Vargas manteve-se no poder. Já a esquerda brasileira, no entanto, não se mostrou satisfeita com tal situação. Então, o presidente Vargas, para combater a oposição, conseguiu aprovar a Lei de Segurança Nacional em 1935 e passou a perseguir os comunistas e também os artistas. Nesse contexto, apareceram nomes hoje importantes na história do comunismo brasileiro, como Luiz Carlos Prestes e a alemã Olga Benário. Mas Getúlio Vargas se fortaleceu ainda mais e, em 1937, deu um golpe de Estado e instituiu o Estado Novo, regime autoritário de cunho fascista. Então, a segunda fase, tanto na prosa e na poesia, é uma fase mais tranquila, a galera está mais preparada. Ela vem para reafirmar tudo aquilo que a Semana de 22 trouxe como um novo modelo de literatura. Porém, teve a situação do café. Foi tanta produção de café que o governo teve que queimar, porque o povo estava passando por uma grande crise mundial e uma galera importante começou a cair. Ocorre também o aumento do desemprego, falência de fábricas, fome e miséria. E o início da era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, e surgem os governos totalitários e ditatoriais. Getúlio Vargas, ele causou em um nível, um monte de coisas começaram a acontecer. Ele traz os militares e logo depois ocorre a Segunda Guerra Mundial. A situação fica difícil e um monte de gente na arte e na literatura é preso, porque não pode mostrar as ideias reais, não pode falar o que está pensando. Então foi nesse processo, nessa bagunça, que surge a segunda geração. Mas qual era o contexto histórico na Europa? Na Europa, o nacionalismo extremista permitiu o fortalecimento do fascismo e do nazismo, o que acabou levando à Segunda Guerra Mundial, que teve fim com o lançamento das bombas atômicas em agosto de 1945 em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, foi nesse contexto de extremismo, com torturas e assassinatos, além de perseguições e extermínios de judeus, homossexuais e outros grupos, que a segunda geração modernista do Brasil produziu suas obras. Nessa imagem, mostra as ruínas de Nagasaki, no Japão, após o lançamento da bomba atômica em 1945. Oi, eu sou o Pedro da equipe 2 e eu vou falar um pouco sobre os trechos e suas características. O trecho a seguir é da obra 15 da Rachel de Queiroz, que pode citar-se como: O povo se apinhava na avenida, o dinheiro circulava alegremente, as lâmpadas de carbureto espargiam sobre o burburinho foco de luz muito branca, que tornava baixa e triste a cara afilhada da lua crescente. Num grupo a um recanto iluminado, Conceição, Lurdinha e um marido, Vicente, o novo dentista da terra, um moço gordo, roliço, de costelas crespas, e o Prince Inés, sempre mal seguro no nariz redondo, conversavam animadamente. Este trecho apresenta as seguintes características: regionalismo, linguagem popular, crítica social e vida cotidiana. Este texto não é uma prosa e sim uma poesia composta por Jorge Lima, que lhe deu o nome de Mulher Proletária, e eu vou citá-lo. Mulher proletária, o operário teu proprietário. Há de ver, a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Este trecho apresenta as seguintes características: utilização de versos livres e brancos, sem métrica e rimas, vida cotidiana e liberdade formal. Bom, eu vou falar sobre as características da segunda fase do modernismo. Bom, teve o amadurecimento das ideias de 1922, que foi o amadurecimento das ideias da Semana da Arte Moderna, em que os autores entendem que agora eles têm a liberdade de poder escrever da forma que eles preferirem. Tem a poesia sintética,
que são versos livres e curtos. Um exemplo é o haikai, que é um tipo de poema japonês. Tem a influência do realismo e romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo. E o que é cada um? O nacionalismo é a valorização e a identificação de uma nação. O universalismo é quando o autor coloca ideias no texto que podem ser de qualquer lugar do mundo, como o amor, a fé e a família. O regionalismo tem textos com variações linguísticas de determinada região. Tem a literatura construtiva e politizada, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, que é o nacionalismo. Tem a temática cotidiana e linguagem coloquial, que é uma linguagem mais informal falada no cotidiano. O uso de versos livres e brancos. Os versos livres geralmente não têm rima e nem métrica. Métrica é a medida e organização dos versos. E os versos brancos podem ter ou não ter a métrica, e eles não possuem rimas. Eu sou o José, da equipe 2, e eu vou falar um pouco sobre as características da prosa e as características da poesia. Existiam 3 características da prosa na segunda fase do modernismo brasileiro, que era a prosa regionalista, prosa urbana e prosa intimista. Vou falar um pouquinho sobre cada uma. A regionalista tinha tendência originada ao romantismo e adotada pelos naturalistas e pré-modernistas, na qual o tema é regionalismo no Nordeste, a miséria, a seca e o descaso dos políticos com esse estado. Daí, a urbana, que tem a tendência na qual a temática é a vida nas grandes cidades, o homem da cidade e os problemas sociais, o homem e a sociedade, o homem e o meio que ele vive. E a intimista, que tem tendência e influência pela teoria psicanalítica de Freud e de outros concorrentes da psicologia. Tem como tema o mundo inferior. E um pouco das características da prosa, elas têm as características mais simples, como liberdade formal, experimentação estética, uso de versos brancos e livres, universalismo, ironia e humor, regionalismo e coloquialismo e rejeição ao acadeísmo. Bom, então sobre os autores e suas obras com maior destaque, começar pelo Carlos Drummond de Andrade, que ele é de 1902. Ele foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. E Drummond ele foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. E 2 obras suas que posso citar com maior destaque, entre muitas que tem, é Sentimento do Mundo, de 1940, que é um livro de poesia, e A Rosa do Povo, que é um livro que abrange 55 poemas e que foi escrito por Carlos Drummond de Andrade entre os anos de 1943 e 1945 e é o mais longo de seus livros de poemas. Outra é a Rachel de Queiroz, que é de 1910, e ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, e a cearense ela foi colaboradora do jornal Ceará e que nele ela publicou diversos poemas e crônicas. E 2 obras suas é O 15, de 1930, que é o primeiro romance da escritora, e João Miguel, de 1932, que foi o segundo livro de Rachel de Queiroz e é um romance da frustração e da espera angustiada. Tem também Jorge Amado, que ele é de 1912 até 2001, e Jorge Amado ele foi um dos mais premiados e populares escritores brasileiros, e 2 obras suas é País de Carnaval, de 1931, que foi o primeiro romance escrito por Jorge Amado, e Cacau, que foi lançado em 1933, e é o segundo romance dele, que aborda histórias de trabalhadores em fazendas de cacau no sul da Bahia, na década de 1930, e também fala sobre a expansão das ideias socialistas e a luta de classes no hostil mundo dos trabalhadores de cacau. Tem também Vinícius de Moraes, que ele é de 1913 a 1980, e ele foi um dos mais importantes artistas brasileiros, e 2 obras suas, também com maior destaque, é Livro de Sonetos, que foi lançado em 1957, e é um dos principais livros de poesias de Vinícius de Moraes, e Antologia Poética, de 1954, que é onde tem uma coletânea dos poemas mais significativos para Vinícius de Moraes. E, por último, Graciliano Ramos, que ele é de 1892 até 1953, e ele foi um escritor brasileiro considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. E 2 obras suas é Vidas Secas, de 1938, que é um romance, sendo a sua obra de maior destaque realmente, e também Angústia, de 1936,
que foi lançada na época em que o escritor estava preso pelo governo Vargas e é considerado um dos romances mais ricos da literatura brasileira. E o livro ele ganhou o prêmio Lima Barreto pela revista acadêmica e ele contribuiu de maneira eficaz para fazer de seu autor um dos maiores escritores da literatura brasileira. E as suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, elas apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Bom, eu vim dar uma breve resumida do assunto. A geração de 1930, segunda fase do modernismo brasileiro, compreende o período de 1930 a 1945, que foi influenciado por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas, além da Segunda Guerra Mundial. Bom, vou falar de alguns autores e algumas obras. Vou falar do Carlos Drummond de Andrade. Tem a obra chamada Sentimentos do Mundo e também A Rosa do Povo. E o outro é o Jorge Amado, com a obra País do Carnaval e Cacau. Bom, agora eu vou falar de algumas características da segunda fase do modernismo. Influência do realismo, romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo. Ou os diversos livres e brancos, influenciado pela psicanálise de Freud. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.